Kaique chamando você em 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao podcast Marketing Fitness. Hoje, uma consultoria ao vivo com Kaique Aranha sobre marketing para serviços premium. Chamando o Kaique e vamos trabalhar. A gente está aqui para falar desse marketing para modalidades, como você colocou, né? Modalidades de serviços mais premium. E aí, eu olhando aqui um pouco para o que você respondeu nas perguntas, você falou alguma coisa sobre 180, 250 alunos. Então, quer dizer, a gente pensa aqui num volume grande de pessoas e normalmente um serviço muito premium, ele não vai comportar. Eu fiquei nessas dúvidas. Então, só me conta como está hoje. O que vocês oferecem, qual o tamanho do espaço. Eu vou até entrar, posso entrar aqui no Instagram para ir acompanhando enquanto você fala? Pode sim, fica à vontade, cara. Tá, Você tem o nosso aí? Tenho sim, Estúdio Fit ATM. Eu vou entrando aqui, pode ir falando como que tá hoje, o que vocês estão fazendo, o que tá dando Show de certo. bola. Hoje a gente oferece, né, as modalidades ainda, o nosso carro-chefe é personal trainer, né? A gente tem um estúdio de musculação exclusivamente para personal, a gente fez ampliação aí. No estúdio de personal a gente tem um pouco mais aí de 120 metros quadrados, né? A parte de personal. E a gente tinha já um treinamento funcional, só que na cidade se popularizou muito a questão de treinamento funcional e não dava para a gente ter a mesma pegada que os demais, porque a gente já vinha nessa de oferecer um serviço premium, de oferecer um serviço realmente de qualidade. Então a gente penou bastante para tentar melhorar o treinamento funcional para que eu pudesse cobrar um pouco mais da galera também. E nesse Perfeito. meio termo a gente fez a transição, né? A gente fez a transição para o cross. A gente tem uma demanda muito grande de cross. A gente tem uma demanda muito grande de cross. Então hoje eu tenho personal, tenho o treino funcional e eu tenho o cross, cara. Então eu tenho um pouco de dificuldade principalmente nesses dois aí. Tá. Nos dois, só me confirma, no personal e no cross Então, ou no no cross funcional e e no no treino cross? funcional. É porque até então são bem semelhantes, né, cara? Assim, então, tem muita coisa que é semelhante um do outro. Então, para mim, precificar e mostrar para o cara que realmente são dois serviços diferentes, às vezes dá um pouco de trabalho aí. Eu gostei do que você falou de como diferenciar o funcional, porque, cara, a verdade é essa, né? Se tem um monte de gente abrindo espaços de funcional, você vai ser mais um? Como que funciona, né? Como funciona o funcional é complicado. Mas como que a pessoa que está pesquisando ou que tem uma recomendação, como que ela faz para diferenciar, né? Para saber, pô, peraí, lá é funcional, lá é funcional, lá é funcional. Se eu comparar tudo, é tudo igual, né? Como que você comunica isso? Então, show. O que fica claro para mim? O personal está funcionando, né? Vai naturalmente, porque, afinal de contas, vocês já dominam isso. E aí a gente quer deixar o cross e o funcional com uma percepção maior de valor, né? Se diferenciando do mercado. É isso, Correto, basicamente. correto. E, e aí, para eu ter certeza de como acontece o dia a dia. Existe uma única área de treino, ou existem duas áreas de treino, uma de funcional e uma de cross? Ou uma área de treino Não, que é uma vocês têm as só. duas modalidades? É uma só. Show. E o que vocês estão fazendo para escolher o período que vai ter uma modalidade a mais aqui ou a mais ali? Por exemplo, você tem uma grade horária que pode começar, sei lá, 5, 6 da manhã e até 10 da noite, mais tarde. Como que você está escolhendo isso? Como que vocês estão distribuindo isso na grade horária? Se você lembrar de um dia, quantas aulas de cross tem, quantas aulas de funcional? Tá, eu estou com elas bem aqui. De funcional mesmo, eu tenho aí 3 aulas diárias de funcional. Na verdade, são mais, porque o que a gente fez? Uma das formas de a gente se diferenciar foi reduzir a quantidade. Em vez da gente oferecer 60 minutos de treino, a gente criou meio que um programa de treino em 30. Eu tenho 4 pessoas por atendimento, então eu consigo cobrar um pouco mais caro aí para essas pessoas. Então, em vez de 1 hora de treino, eu tenho 2 turmas seguidas, né, de De 30 30 minutos. minutos. Matou uma coisa que eu ia falar. Realmente, eu ia falar isso sobre o funcional, né? Uhum. E aí E você de falou que cross, limita a quantas pessoas? são 4 atendimentos por 5, na verdade, agora que a gente fez a ampliação recente do espaço de cross e funcional, então são 5 agora. A Tá. gente coloca Cara, 5 pessoas por segura turma. só um instante que o meu cachorro está destruindo uma coisa aqui e eu estou na casa da minha mãe. Eu vou precisar ver o que ele está destruindo. Segura aí. Ei, cara, isso aqui você não pode comer assim, não. Sai, 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 sai. Pô, ele pegou uma almofada aqui e detonou. Deixa eu esconder isso dele.
Aí, beleza. Show. Voltei. Deixa ele se distrair com outra coisa. Seguinte. Cara, essa é uma das coisas que eu ia falar do funcional. Pô, o cross, dificilmente você consegue ter uma aula que seja de 30 minutos, né? Você não vai conseguir, enfim, desenrolar do jeito que precisa, são modalidades específicas ali. Agora, por que vocês restringem a 5 pessoas? É pelo espaço ou é pelo método de dar a aula de funcional? Só para eu entender esse motivo. Tá, o funcional ele é limitado a 5 pessoas, é só o funcional, tá bom? Devido justamente, a gente tem aí, eu tenho vários locais de treinamento funcional e a galera atende em massa, né? A galera atende ali em grupo, 10, 15 pessoas. Meu espaço, ele tem aí para no máximo 12 pessoas aí. Então a gente, é uma maneira de a gente cobrar um pouco mais, aumentar o meu ticket médio é de fato reduzir, né, a quantidade de pessoas. Eu consigo falar para o cara aqui, ó, é um atendimento individual, um atendimento personalizado também no treinamento funcional, porque eu tenho menos pessoas ali contigo. Tá. E aí você tem 5 vagas para um professor no funcional ou tem mais de Correto, um correto. professor? Só um Então, professor. assim, se você tivesse 2 professores, você poderia ter 10 pessoas treinando. Mais ou Sim, menos sim. isso, né? Não Isso, seria um isso. problema. Vem aqui, vem. Então, pense comigo. A gente vai desenhar aqui como chamam de escada de produto, esteira de produto, não sei se você já viu isso, mas assim, você Já. tem um produto de entrada, que é um produto que atende, né, com um preço às vezes melhor, ou tem atrativos ali que atende um grande volume de pessoas, e depois você tem um segundo produto, um terceiro produto, que nesse caso eu acho que é o personal. Se você quiser marcar isso, a gente pode chamar de um nome bem fácil de lembrar, que é assim. Você vai pensar no ticket baixo, vamos pensar o seguinte, ticket baixo, low ticket, beleza. Aí você vai pensar num médio ticket e num high ticket, que é o personal. Acho que o primeiro jeito, independente de qualquer coisa, é que o seu espaço tem que ser ancorado para o personal. Então, todo o espaço, tudo que falarem do estúdio tem que ser focado no personal, porque é o seu produto principal. Então, quando uma pessoa for perguntar, inclusive, né, numa conversa, eu sempre contaria primeiro que vocês vieram do personal. Tipo, você já fez trabalho com personal trainer? Ah, não, sim, não sei o quê. E ancorar nessa percepção de valor alta, do tipo, meu Deus, um personal trainer, não sei, 3 vezes por semana, com a metodologia de vocês, vai ficar um ticket bem mais alto, que não é para todo mundo, e tá tudo bem. Mas você ancora por isso. Então, vamos pensar primeiro. Você já chegou a assistir lá dentro do Marketing Fitness, módulo 1, módulo 2? Assistiu Já algum dos assisti o módulo 1, já. Já o módulo 1. Módulo 2 não. Ainda não. Tá. No módulo 2 a gente desenha a sua proposta. Então, só para você lembrar uma coisa ali no módulo 2. A proposta ela começa com um porquê. E o porquê basicamente é a procedência, né, da onde que esse projeto vem e que problema que ele resolve para que público. Essa primeira parte é um resumo disso. Então, qual que é a procedência? Pô, são 7 personal trainers que acreditam muito no serviço de qualidade, para pessoas que são exigentes e etc, etc. Quando você parte disso, você já ancora lá em cima. E a pessoa fala, caramba, existe um trabalho de personal trainer, mas talvez não é para mim agora, talvez não cabe no meu orçamento, mas esse mesmo método, essas mesmas pessoas que fazem trabalho de personal, elas atendem em pequenos grupos. Então, eu acho que a grande sacada, eu estou vendo aqui sua bio e Boa, ali, boa, né, boa, boa. alinhando a ideia da... E a gente está falando de uma parte mais macro, né, assim, de alinhamento do marketing. É isso que a gente está falando. Vamos só alinhar as coisas que vocês acreditam. Porque do jeito que você está colocando aqui na bio, e a bio reflete essa proposta, e quando chegar na proposta acho que vai ficar mais claro. Mas do jeito que está na bio, emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico, saúde, recuperação de lesão, meio que qualquer professor de educação física pode se formar e falar que faz tudo isso também. Então a gente vai precisar desse diferencial, sabe? Depois a gente vai chegar lá. Então, pensa comigo. A história de vocês, isso chamam de lastro também, é de personal, né? O negócio começou com pessoas que atuavam como personal e acreditam no serviço mais próximo, no acompanhamento de qualidade, acreditam na individualidade de cada pessoa, não acreditam que
todo mundo deve fazer a mesma coisa. Acho que essas crenças, essas coisas de vocês têm que ficar cada vez mais claras. E olhando assim para toda a comunicação, ela precisa refletir isso, né? Então, mas por que vocês então fazem grupo, vocês acreditam no personal? Cara, excelente justificativa é pensar mais ou menos assim. A gente fez isso com o personal durante tanto tempo, para tantas pessoas, mas a gente viu que muito mais gente ou outras pessoas poderiam ter acesso a isso se a gente organizasse em pequenos grupos. Então, é a mesma atenção de um personal ou a mesma atenção individual de um personal em um grupo pequeno que preza por isso, né? Um grupo pequeno que gosta de ter uma orientação próxima, uma orientação individual. Eu vou pegar uma frase bonita aqui, peraí. Acompanhamento ou orientação, né? Então, pode ser orientação especializada individualmente em pequenos grupos. Pô, é uma excelente forma de falar do funcional. Vamos só pensar sobre isso, tá? Porque senão você fica... o que eu... Olhando aqui, eu vou falar umas coisas que não é para julgar, né? Mas é uma percepção Boa. que vale a pena refletir. Se você quer se colocar como um serviço mais premium, eu acho que você tem que valorizar muito na sua comunicação essa orientação individual ou esse foco que vocês têm em cada pessoa. E, por exemplo, quando eu vejo que vocês atendem emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico, é porque do lado do professor de educação física, eu me formei em educação física, né, fui professor durante muito tempo, eu sei que isso tudo é possível se a gente tiver uma orientação individualizada. Não dá para fazer o mesmo treino e todas as pessoas né, terem os resultados assim. Não. Agora, se eu tenho uma individualidade, se eu tenho um acompanhamento mais próximo, eu consigo desenvolver cada objetivo de cada aluno. E eu acho que está faltando a gente transmitir isso de forma diferente. Então, eu vou te perguntar assim. Esse grupo de professores, independente do personal, do funcional ou do cross, eles têm uma metodologia deles? Seria justo falar que existe uma metodologia do Studio Kit, ATM? Existe uma metodologia própria assim Sim, que eles sim. discutem, conduzem? Sim, sim. A gente se reúne, tem algo bem nosso. E você concorda que isso acaba sendo um diferencial? Porque assim, vamos supor que eu estou pesquisando para treinar. E aí tem 5 academias e vocês estão no meio dessas academias. Qualquer academia pode oferecer, né? Como eu disse, qualquer profissional pode falar, né? Oferecer, entregar é uma questão mais longe, mas qualquer pessoa que trabalha com atividade física pode falar que consegue emagrecimento, hipertrofia, condicionamento físico e saúde. Agora, se a gente trazer isso de forma diferente, não é só escrever na bio, né? É criar realmente essa entrega. Pensando o seguinte, orientação personalizada, ou vou chamar diferente, Estúdio Fit ATM. Exemplo, conheça nosso programa de orientação individual para os seus para você conquistar os resultados que você deseja. Basicamente, eu estou pensando numa coisa assim, Estou anotando resultado. tudo. Mas a gente vai chegar numa coisa legal. É que eu olho e penso, conheça a metodologia, conheça o programa de orientação, conheça a metodologia do Studio Fit ATM. Um programa de orientação individualizada para pessoas de verdade ou para pessoas reais, para pessoas reais ou para pessoas exigentes, qualquer coisa assim, conquistarem resultados de verdade, conquistarem resultados reais. Cara, muda tudo. Porque, peraí, agora eu não consigo mais comparar. Existe uma metodologia Studio Fit ATM. E aí você fala, se existe uma metodologia, a gente precisa entregar. E aí como que eu vejo isso? Imagina naquela nossa sequência de funil, onde muita gente vai te conhecer, mas a partir do momento que essa pessoa entra em contato, vocês têm um mecanismo ali de conversa com essa pessoa que direciona ela para os 3 produtos. E aí, como a gente falou, um produto de alto ticket, de médio ticket e de baixo ticket. Se a gente tem esses 3 produtos, alto ticket, personal,
Médio ticket. O que fica no médio, com Cross. um preço intermediário é o cross. E o mais Isso, barato é o funcional? correto. Hum. E o cross tem a limitação de quantas pessoas por aula? O cross até 10, a gente coloca os 10. Hum. Tá, então assim, o cross consegue atender 10 pessoas em uma hora. Mas o funcional também, né? 5, 5, 10 também. Em uma hora acaba sendo 10. Eu fico pensando se a gente não vale a pena, não vale a pena deixar esse funcional um pouco mais aberto, sabe? Um pouco, ou para o número de pessoas. Por exemplo, no Cross atende 10 pessoas e a gente vai chegar num ponto legal aqui. Eu tenho várias ideias, eu só estou cuidando para não sair falando tudo de uma vez. Tranquilo. Quando a gente pensa no funcional, por que vocês decidiram fazer o cross com 10 pessoas e o funcional só com 5? Eu entendi que tem um negócio, tem outras, tem aqui, cara, tem outras academias que já tem o funcional e tudo mais, e a gente quer se diferenciar dessas academias de alguma forma, né? Não quer ficar com a turma lá cheia de gente, por isso a gente foi 5 pessoas, para ter um acompanhamento mais próximo. Mas por que que o cross cabe 10 pessoas e o funcional 5 e não, por exemplo, tá? E por que não, por exemplo, 10 também no funcional, e aí em uma hora você atenderia 20 pessoas, e isso justificaria você ter um ticket médio mais baixo. Tá. Em virtude da resistência até então das pessoas. A gente testou algumas vezes, né? Tipo, na hora que a gente falava 30 minutos, o cara já, não, mas o que que ele achava? 30 minutos era pouco tempo, mas quando eu falava, ó, é apenas 5 pessoas, o professor vai dar atenção apenas para essas 5 pessoas, e a gente conseguiu trazer ele dessa forma. Porque ele imaginava logo, mais de 5 pessoas, em 30 minutos não vai dar tempo para nada. O Takao falou um negócio aí de trocar o Tá vendo aí? funcional por complementar o cross. Takao, ele teve, esse cara, ele teve um box lá faz tempo já, em São Paulo, e a gente se conheceu porque ele era dono de um box, né? Então, eu não sei não, Takao. Eu penso que era só às vezes mudar o nome também, do tipo, o Studio Fit ter 3 modalidades. Tem o personal, que poderia até ter um nome melhor. Então, sempre que você muda o nome, cara, você já se diferencia, né? Não tem como. Então, mas tudo bem. Studio Fit tem 3 modalidades. Tem o personal, a gente pode dar um nome mais diferente. Tem o cross, que, cara, de uma forma ou de outra poderia ser um nome também mais diferente, né? Para isso, às vezes sempre um nome seu, entendeu? Tipo, estúdio cross, estúdio personal. Vou pensar nos nomes bons A depois. gente, a gente adota aqui como Cross Studio Fit mesmo. A gente tem a Cross Isso, Studio Fit. A gente adota isso. dessa forma. Perfeito. E o personal? É personal Studio Fit. É, Personal Studio Fit. E o funcional acaba sendo funcional Studio Fit. Não, o funcional, na verdade, a gente mudou. A gente usa agora como treino em 30, né? A gente nem fala mais treino. Eu tenho um treinamento funcional. Eu tenho um programa que é chamado de treino em 30. São 30 minutos de atividades, né, diárias aí com um treinador e 5 pessoas. Bem rápido o pitch aí. A única coisa que tá. Eu gostei de tudo. A única coisa que tá me incomodando mesmo. Então, assim, maravilha, né? Se a gente fosse pensar num funil, seria, pô, funcional atinge mais pessoas, porque às vezes, como você disse, ele é o ticket mais baixo, mas ele também tem os exercícios mais simples do que o cross, então isso faz com que as pessoas tenham uma adesão maior, e ele tem um tempo menor do que o cross, ou seja, cara, não parece, tá? Que às vezes você está usando sua amostra de pesquisa aí com as pessoas de um público que já gosta de treinar, ou qualquer coisa assim. Mas um sedentário, se você fala para uma pessoa sedentária que ela vai passar uma hora treinando, ela se assusta. Ela fala, ah, uma hora acho que eu não aguento Com não. certeza. Com certeza. Então eu vejo que o funcional ele tem esse encaixe no mercado, sabe? As pessoas que vão gostar do funcional são pessoas que acham que o cross é difícil, tem exercícios muito difíceis, o personal é muito caro, então peraí, eu quero pagar mais barato e quero exercício que eu não tenha medo, não vou colocar um peso, Perfeitamente. não vou ter levantamento de peso, nada assim. E do outro lado, assim, pô, eu quero resultado,
Não, mas eu também não tenho tanto tempo, não tem como ficar uma hora, ou acho que eu não consigo treinar por uma hora. E aí o funcional ele acaba matando, ele acaba se encaixando para isso. Pô, quem precisa de algo simples, rápido e deixa eu pensar aqui, seriam 3 pontos legais. Um treino de resultado, então um treino que dá resultado, que é simples, que é rápido. O treino, né, em si, não que o resultado vai ser simples e rápido. Mas um treino com movimento simples, beleza, um treino para todos, com pouco tempo, né, para todos, só 30 minutos e com e aí pode ser a orientação, né? E com individualidade. Ah, fica legal, você está matando três coisas. O problema que eu estou encontrando aqui é o seguinte: ah, na sua estrutura mesmo de negócio, você tem um produto que seria baixo ticket, mas você está colocando o mesmo número de pessoas para treinar na hora inteira. Então, assim, se for pegar, você está cobrando um ticket mais baixo do que o cross para atender o mesmo número de pessoas do cross em uma hora. Isso. E eu entendo a coisa da individualidade e tudo mais, mas ó, em alguns lugares que a gente conseguiu ter um bom sucesso com isso, veio da seguinte forma. Então, por exemplo, eram academias de cross que a gente pensou o seguinte, pô, no cross demora uma hora, os exercícios não são simples, por mais que tenha individualidade, é, é uma hora, né? É mais intenso por esse volume de hora, os exercícios não são simples, etc. E aí, o que a gente fez? Pegou essas academias de cross e criou aulas de 30 minutos. Só que qual que era o foco dessa aula de 30 minutos? Era o seguinte, por exemplo, imagina um salão que cabe... Bom, vamos pensar em você mesmo. Quantas pessoas cabem no cross? 12? Isso, isso. Não, na 12. verdade, a gente coloca os 10 mesmo. A gente coloca os 10. Tá. E Então, nosso limite a gente coloca geralmente é 10 para todas as modalidades. então imagina o cross ali com 10 pessoas. Se você e o cross ele tem uma limitação de barra olímpica, tem todo um espaço ali. Eu considero que para atender com qualidade, né, ainda não muito espaçado, mas com qualidade, 7 metros quadrados por pessoa, mais ou menos, você deve ter mais do que isso aí. Cara, no cross, pelo tipo de exercício, pelos equipamentos que usa e pelo negócio todo, acontece o quê? Cara, você precisa de uma hora, não tem como. E aí, se você pensa nos 30 minutos, você vai diminuir a complexidade dos exercícios, você vai precisar de menos espaço. Qual que é a conta que a gente fez e aplicou e deu certo em vários lugares? Primeiro passo. Se uma aula é de uma hora e a gente transforma em uma aula de 30 minutos, a gente consegue atender o dobro. Então, foi esse o raciocínio. E o segundo passo, então, você tem lá o cross com 10. Tecnicamente, se você divide em aulas de meia hora, você deveria conseguir atender o dobro. E aí, você consegue pôr o dobro de pessoas, e claro que a gente está há 2 anos em pandemia e ninguém sabe exatamente como fica esse distanciamento, mas, pô, na época, você colocava exercícios mais simples, você não precisava de 7 metros quadrados por aluno. Eles não iam estar todo mundo com uma barra olímpica, fazendo parte técnica, aquela coisa toda. Simplesmente cabia o dobro de pessoas pelo horário, o dobro de pessoas pela dificuldade dos exercícios. Então a gente olhava, por exemplo, para uma aula de cross lá no box do Takal, por exemplo, que era um box bem tradicional. A gente olhava para uma aula de uma hora e falava, cara, peraí, nessa uma hora tem como se atender 4 vezes mais gente. Uma, porque vai acontecer 2 aulas de 30 minutos. Segundo, porque os exercícios vão ser mais simples e a gente consegue uma ocupação melhor. E aí a gente criou um produto de entrada. E tem vários boxes hoje fazendo isso muito bem, né? Com produto de entrada, que chamam de funcional fitness, chamam de burn 30 minutos. Mas para justificar o preço mais baixo, e esse é o ponto, eu não estou entendendo como que a gente justifica esse preço mais baixo, mas a gente vai chegar lá. Para justificar o preço mais baixo, a gente tinha um volume maior de pessoas. Então, como que eu penso? Esse foi o jeito que eu pensei. Agora, olhando para o Estúdio Fit, como que eu penso? Por que não, então, o cross ser a porta de entrada e esse personal de 5 pessoas, né? Esse funcional de 5 pessoas, inclusive podia ser o nome de personal 30, né? Fica o personal estúdio, Porra, você personal me deu uma boa ideia agora.
Porque para mim você não tá, sabe? Esse produto de 30 minutos, ou ele seria para atender um volume grande de pessoas a um preço baixo, ou você transforma ele em algo que tenha mais valor. Eu não consigo ver porque ele tem um menor preço. Qual que foi a ideia? Para que linha você está indo? Tá? Adaptar para atender mais gente ou a gente fazer um personal 30? Não, personal 30, gostei pra caramba, velho. Porque é o que você está dependendo, né? Você está dependendo que em 30 minutos, 5 pessoas, uma atenção mais próxima. E assim, a turma que eu tenho hoje, cara, é bem fiel. Eu acho que foi a galera que restou desde o tempo que a gente praticamente fechou. Praticamente não, fechamos. Fechamos por mais de 6 meses, né? Então Uhum. é a turma que ficou. E é tipo, aquela galera provavelmente não vai sair. Show. Deixa eu dar um grito aqui, só um minutinho. Deixa eu dar um. Foi. Tem vários bichos aqui, a gente fica coordenando cachorro, gato. Vamos lá. Seguinte, o... e como que você faria isso então? O personal 30, ele teria um preço maior? O que você pensa sobre isso? Para a gente organizar essas três e falar do marketing. Ah, como é que funciona basicamente? Se eu somar as duas, ele dá um pouco maior. Hoje, vou dar um panorama geral. Hoje o funcional ele custa aí R$ 150, a gente cobra por 30 minutos, né? E estamos juntando aí, praticamente tem R$ 300 aí, né? Se eu juntar os dois, Sim, os em uma dois. hora. Tá. Uhum. Isso. O Cross, a gente é o ticket mais alto também no Cross. Hoje é R$ 260, a gente cobra no Cross. Mas 260, só para entender de verdade, né? É o 260, é o valor cheio ali do mensal livre ou é o valor do. Mensal, mensal. Mensal. Tá. A gente E quase não. no. Como a gente praticamente está iniciando o serviço de cross, a gente tinha uma turma bem pequena, a gente fez uma ampliação tem pouco mais de um mês que a gente literalmente reformamos a box, literalmente hoje parece uma box de CrossFit, né? Uhum. Então, agora que a gente estruturou plano, estruturou todo esse, a gente só até então tinha um grupo bem pequeno de cross, então agora que a gente vem aumentando a grade de horários, professores, tudo mais. Tá. E a galera paga então 260 em um e 150 no outro, certo? Correto. Só que aí na sua uma hora, um tá valendo 300, outro vale 260. Tá. Tá, vamos lá, vamos estruturar isso. O primeiro passo para mim seria você ter nomes que realmente diferenciam. Então, fiquei olhando aqui, eu falei, pô, às vezes o primeiro podia chamar personal VIP, personal premium, personal VIP eu acho mais fácil, né? Personal VIP, Studio Fit. Ah, o que é o personal VIP? Cara, eu tenho um individualizado, você tem um professor só para você. Ah, o segundo, pô, existe o personal, seria o personal 30, né? E qualquer coisa assim. Então seria personal VIP, personal grupo e o personal cross, alguma coisa desse tipo. Porque, cara, de verdade, cross para 10 pessoas, você tá num estilo bem próximo mesmo, né? E a última pessoa que eu dei uma orientação que atendia pouca gente assim, eu lembro que a gente chegou numa frase mais ou menos assim, tá? Atendimento de um personal num grupo de cross. Era uma coisa assim. A atenção de um personal, a atenção individualizada de um personal na sua aula de cross ou para você treinar cross. Eu lembro que era tão próximo, pô, 10 pessoas, assim, só para a gente pegar um parâmetro, né? Uma referência. Cara, um bom coach que atende legal, ele precisa de 12, 15 pessoas ali para ele começar a ter um pouco mais de trabalho. 10 pessoas, ele consegue falar o nome de todo mundo, olhar o movimento de cada um, não tem muita crise não. É bem tranquilo. Então, acho que o primeiro passo é você estruturar esses três produtos com um nome seu, mas um nome também que funcione bem. O que você achou dessa ideia? Personal VIP, Personal 30, Já Personal está tudo Cross? anotado aqui já. Sim, sim, foi bem legal. Eu acho que mais do que tipo, usar o Studio Fit, e não quero mudar tudo aí, tá? Só estou dando minha percepção, mas mais do que a gente usar o Studio Fit no nome, seria usar o personal. Então seria basicamente, pô, conheço o Studio Fit, né? Nós temos um atendimento de um personal em diferentes modalidades. Ou você tem, né? Melhor do que nós temos
No Estúdio Fit, você vai ter o atendimento de um personal em diferentes tipos de modalidade, ou para diferentes objetivos, ou para conquistar resultados. Olha que legal. No Estúdio Fit, você tem diferentes... você tem o atendimento de um personal para alcançar os resultados que você procura. E aí cada pessoa vai se encaixar em uma coisa. Então, basicamente, qual que é a ideia? Assim, você tem um espaço, né, uma academia, um estúdio, que você oferece diferentes soluções. E você promete para as pessoas que, com essas soluções que você oferece, a pessoa vai ter resultado. Porque o primeiro passo é, você acredita na orientação individual. Você acredita no trabalho de um personal. O que é um personal? É a pessoa que vai ter orientação de um para um. Né? Então, pô, você vai conhecer cada pessoa, você sabe qual é o objetivo de cada pessoa, pelo jeito você faz avaliação e tudo mais, tem um acompanhamento próximo assim. Fez sentido para você, primeiro, esse ponto, assim, da visão da empresa? Cara, você tem Entendi. um Não entendi. estúdio, esse estúdio valoriza a orientação personalizada. Acho que é isso, orientação Esse tem personalizada. que ser o foco ali, de fato, fazer com que todos os produtos se espelhem no personal. Todos os produtos derivem, se espelhem do personal. Isso mesmo. Isso. Derivem, se espelhem do personal. Por quê? Aí a gente ganha tranquilidade para contar a história de vocês, né? Pô, né? 7 personagens e tudo mais. E para mim, se você começar a falar que é tudo, pô, assim, diferente, que é mais diferencial do que pensar, pô, você tem um personal cross. Como assim, cara? Tipo, existe o cross lá, existe o cross train, existe o crossfit, existe... Beleza, mas aqui é o personal cross. Como assim? Pô, a gente tem uma turma limitada a 10 pessoas, com uma orientação individualizada, a gente sabe quem é cada aluno, quais os objetivos de cada aluno, todos os exercícios que a pessoa vai fazer de forma individual, para que ela tenha segurança, para que ela atinja os resultados. Cara, ninguém vende um personal cross, né? Tipo, é difícil ter alguém que... E aí, lógico, a gente vai falar um pouco de como vocês entregam isso. Você não é o professor de educação física, a gente não vai muito longe nessa conversa, mas Não, pode mandar que eu manjo bastante, hein? Eu já, digo por já... mim que aprendi bastante no YouTube. Então pensa comigo, cara. Se você chamar tudo de personal, eu acho que fica massa. E aí o jeito que você vai contar isso é muito simples. Olha que legal. Você tem um personal de um individual, uma pessoa. Você tem um personal de 5 pessoas. E você tem um personal de 10 pessoas. Show. Simples assim. Mas por quê? Né? E aí as pessoas às vezes elas querem entender o porquê que vocês decidiram fazer assim. Cara, e a explicação mais simples é, olha, o trabalho do personal para uma pessoa, ele tem um valor que não é acessível para todo mundo. Né? Ele tem um valor que é mais puxado e não cabe no orçamento de todo mundo. E às vezes, mais do que caber no orçamento de todo mundo, às vezes um casal quer fazer, pô, 2 pessoas pagando personal com o mesmo orçamento familiar, acaba ficando mais pesado. Então a história fica mais ou menos assim, ó. A gente começou, ou fala, né, desde quando começou, mas fala, em 2018 a gente se viu sem um espaço para desenvolver aquilo que a gente acreditava e a gente decidiu começar do zero a nossa metodologia de orientação personalizada. E no começo, o jeito mais fácil de iniciar era um trabalho individual mesmo. Esse... Aí, tá me ouvindo bem? Alô, alô, alô? Opa, deu uma travada só no finalzinho, Samuel. Eu acho que foi minha internet, mas tá tudo bem. Ela já É, voltou aqui no 4G. Vamos lá. Você pegou a parte da história ali? Do tipo, em 2018 a gente se... peguei. Isso. Então, pô, contar essa história, sabe? Pô, em 2018 a gente trabalhava junto e se viu sem um lugar mais para trabalhar. E aí, conversando com os nossos alunos, pô, a gente teve certeza que deveria continuar o nosso trabalho de personal. É o que a gente acredita, é orientação individualizada, é o objetivo de cada pessoa é única. Tem boas coisas de marqueteiro para colocar nessa comunicação. Aí, vem assim, mas por que vocês decidiram fazer o grupo? Cara,
Eu, pelo menos, eu explicava assim, tá? Eu tive um estúdio personal e depois fui ter um box. Eu explicava assim, a gente começou a treinar sempre e a gente percebia que aquele trabalho que a gente estava fazendo para um aluno em uma hora, que a gente conseguia atender pequenos grupos. E que ia ser muito mais legal, ia ser muito mais até motivador para os nossos alunos se eles tivessem grupos para treinar. A gente começou a fazer alguns testes e deu muito certo. Então eu passei exatamente por isso, né? Eu tive um estúdio personal de uma pessoa só, raramente tinha aula em dupla, raramente. E antes de montar o meu box, eu criei um grupo de treinamento funcional, que era um grupo com um número limitado de pessoas para testar como eu ia ensinar para todo mundo. E aí, como eu resumia quando eu abri meu box lá para a Regional de Julho? Eu resumia assim, a gente começou com o personal, a gente tinha um estúdio, até que a gente decidiu que em vez de ficar atendendo uma pessoa só por hora, a gente conseguiria fazer esse mesmo trabalho para um grupo pequeno de pessoas. E, cara, todas as nossas pesquisas, tudo que a gente priorizava era essa parada, orientação profissional personalizada. Pensa nisso, orientação profissional Sim, sim. personalizada, orientação personalizada. Tudo que vocês forem fazer é isso. Eu acho que só de você mudar os nomes, você já está conseguindo fazer um marketing diferente para o serviço premium. Então, pontuando aqui as coisas. Só de você mudar os nomes e ter essa clareza, sabe? Tipo, pô, não, você não vende cross, você vende personal cross. Não, é tudo baseado no personal. Por quê? É personalizado, né? Cada pessoa é única ali, você tem um acompanhamento individual e etc, etc. Isso faz sentido para vocês? É a forma que vocês trabalham? Faz sim, cara. E é realmente, a gente sempre teve essa preocupação de colocar nossa pegada, de personalizar mesmo, de ter algo mais próximo, algo diferente, até então, para a gente poder cobrar. Essa ideia de cobrar um pouco mais, ter um valor mais elevado para entregar um serviço melhor, sempre teve na nossa mente. Eu acho que é esse caminho, assim. Primeira coisa, ter os 3 nomes ali que remetam ao personal, né? E beleza. Aí, o próximo passo é o quê? A gente entender como que você vai explicar isso para as pessoas, para não parecer uma coisa só do marketing, né? E, cara, como que você faz a coisa não ser só do marketing? Contando a verdade, é o porquê. Então, por quê? Porque a gente era personal e a gente decidiu começar isso em pequenas turmas. E as pessoas adoraram. Por quê? A gente preza muito a orientação personalizada. Então, aqui você não é mais um, aqui você é único. Boa. Então, o nome em si, ele ajuda você a diferenciar lá no topo da coisa toda, né? A pessoa não precisa nem conhecer. Só de ser um nome diferente, ela já fala, bom, peraí, não é a mesma coisa. Depois, quando ela vai ver uma explicação, ela já fala, tá, então tem sentido. Tipo, eles prezam pela orientação personalizada. É diferente de outros lugares que não falam isso porque não tem a mesma história. Bom, uma vez que você fez isso, você tem 3 tickets aí você vai brincando com a sua tabela de preço, com a tabela de horário, os preços, você brinca com tudo isso. Mas vem agora a questão de como que você vai fazer, de fato, o marketing para as pessoas conseguirem ver mais isso. A gente pode falar um pouco aqui do Instagram, como que a gente trabalha isso? À vontade, cara. Eu percebi, assim, eu não sei há quanto tempo esse Instagram existe, mas eu rodei aqui, por exemplo, para a última publicação, aliás, para a última não, para a primeira publicação, ela é de 21 de novembro de 2018. E aí, é um cão impaciente. E aí, se a gente for ver, vocês têm 77 publicações em novembro de 2018, 2019, 2020 e 2021. 3 anos para 77 publicações, a gente precisa aparecer mais. Então, o momento de aparecer é agora, assim, a gente empacota tudo isso, né, esses produtos, essa comunicação, mas a gente vai precisar mostrar isso para as pessoas, né? Fazer com que a sua vitrine, e hoje dificilmente a melhor vitrine não é Instagram, fazer que a sua vitrine seja mais vista, porque não adianta a gente só dar esses nomes ou fazer um modelo, né, todo desse de planejamento que a gente está fazendo aqui uma vez. Eu não sei para quem que eu estava explicando isso, cara, mas o segredo é repetir, 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 Sim, repetir, sim. repetir. Tipo, igual Coca-Cola falando abre a felicidade, entendeu? Tipo, tá, se os caras não ficassem 50 anos repetindo Coca-Cola, 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 ninguém ia querer o negócio, porque até o nome é ruim, né? Coca-Cola, não é um bom nome, né? E,
cara, o segredo é a gente conseguir repetir. A melhor forma de repetir é lembrar que todas as suas publicações vão ser alinhadas com essa proposta, essa proposta do Estúdio Fit. Então, o ponto é, a gente precisa ter frequência, né? Vamos pensar assim, a gente precisa ter quantidade de comunicações, de publicações, e ao mesmo tempo a gente também precisa ter qualidade, porque elas têm que estar alinhadas. Não adianta, vou fazer um monte de publicações aqui, um volume absurdo, mas tudo desalinhado, tudo sem pensar na qualidade do que a gente está falando, se está ajudando as pessoas a conhecerem, a tomar a decisão. Pensa o seguinte comigo, primeiro passo, você vai lá no módulo 2 vai resolver a parada da proposta. E a proposta vai ser assim, você vai escrever ali o porquê, a gente já bateu aqui em cima dele, vai falar para ele ali na proposta o que é. Pô, é um estúdio que a gente acredita na orientação. Eu não sei se o treinamento personalizado é muito comparável, mas pode ser, no treinamento com orientação individualizada, personalizada. Vamos tentar encontrar palavras que se destaquem, né, que sejam diferentes. Só que aí, depois que você escreveu a proposta, você vai chegar no modo ali que você tem que apresentar os seus programas. Cara, vai ser tranquilo, você apresenta dessa forma, você fala, aqui a gente tem 3 modalidades, você pode até falar, pô, a gente acredita num trabalho premium com 3 modalidades, a primeira assim, a segunda assado, a terceira assado, para quem está começando pela primeira, ou melhor ainda, né, em vez de você falar para a pessoa ir fazer uma aula experimental, você pode falar para ela fazer uma entrevista, você pode falar, vamos agendar uma apresentação, você vem conhecer o local, a gente vai conversar, sabe, oferecer realmente você vai olhar para todo o fluxo de matrícula, vamos chamar assim, e, cara, tudo que você for conversar com a pessoa, ela tem que se sentir diferente de outro lugar. Então, por exemplo, eu vou oferecer aula experimental? Talvez não. No seu lugar, com essa comunicação, às vezes eu prefiro oferecer, por exemplo, o primeiro passo da pessoa. Ela paga para ter uma avaliação física. Tá? É o primeiro passo. Por quê? Porque isso tem uma pessoa que faz isso, a conversão dela é maravilhosa. Tá? E ela fala, por que eu não dou aula experimental? Porque eu não consigo te dar uma aula com orientação personalizada se eu não tiver primeiro feito uma rápida avaliação com você. Então, seu primeiro passo não é fazer aula experimental, seu primeiro passo é fazer uma avaliação. A partir da avaliação, a gente também faz uma aula para você conhecer. Na modalidade que você achar, entendeu? Então a pessoa meio que inverteu isso, né? Porque eu tinha estúdio, eu também inverti isso, a gente tinha uma entrevista, nem era avaliação, a gente tinha uma entrevista antes da aula experimental para entender quem era a pessoa, que tipo de exercício ia combinar mais com ela, porque era só personal, então era necessário. Cara, e olha como você se diferencia. Pensa comigo, qual estúdio ou box da sua cidade não oferece aula experimental? Tem esse discurso de que não acredita, por exemplo, a gente não acredita na aula experimental porque eu preciso primeiro fazer uma avaliação para poder te oferecer uma aula de verdade com orientação individualizada, eu preciso te oferecer uma aula personalizada. Tem alguém que oferece, que fala desse jeito aí? Não. Como a galera atende muitos, né? Então é mesmo, marca a avaliação, vai lá, ou marca a aula, vai lá e faz. Eles não colocam essa entrada aí, não. Você tá lá no grupo de fitness? Tô sim. No WhatsApp? Cara, manda um @ lá pra Diana, marca o nome dela, Diana. Tem mais eu vi a sua live com ela. Eu vi. Eu lembro dessa parte dela, da questão da avaliação. Inclusive, a gente já usava ela, particularmente, a gente já usava ela no personal. A gente não tem questão de experimental no personal. A gente recentemente, por incrível que pareça, casou, que a gente também tinha tirado do treino funcional e do cross, a gente estava já nessa pegada de tirar, o cara vir direto, faz a aula, assim, sem objetivo, sem avaliar, sem nada. Porque assim, se você quer se diferenciar, né? A sua pergunta, eu esqueci ela com as palavras aqui. Eu vou ler ela com as palavras que você escreveu. Deixa eu ver aqui, achei. Cadê? Mas a sua pergunta foi sobre a diferenciação por modalidade premium. Calma, a gente já vai. Fazer marketing para modalidades diferentes devido a sermos reconhecidos em uma modalidade como serviço premium. Cara, eu acho que vocês têm que ser
tudo tem que ser alinhado ao premium, tá? Você tem que ir para o nível A mesmo da comunicação, sim. É a leitura que eu fiz quando a gente começou a conversar. Pelo histórico das pessoas que estão envolvidas e tudo mais, e pelo que vocês valorizam. Tá escrito ali, né? Pô, é treinamento personalizado. E aí, você pensa, como que eu vou me diferenciar se eu continuo falando do mesmo jeito, oferecendo as mesmas coisas? Sim, Cara, sim. você não vai se diferenciar se você for mais uma pessoa chamando para fazer uma aula experimental. Agora, você falar, se você conseguir conscientizar as pessoas da importância dela fazer uma avaliação física, da importância e não é só uma avaliação física não, tá? Eu acho que até tem que ter um nome seu aí, do tipo, da avaliação do Estúdio Fit. Como que é, né? Por que é tão diferente a avaliação do Estúdio Fit? Cara, e aí eu vou te dar uma sequência aqui que eu espero que te ajude. Então, primeiro passo, ali na bio, né, que seria a primeira impressão que a pessoa tem, eu criaria um programa. E a gente pode ir desenrolando essa conversa durante as próximas semanas, a gente está nesse fim de ano, é muito bom para rever isso. Mas eu pensaria assim, conheça o programa personalizado, ou o programa de orientação individual personalizada do Estúdio Fit. Tá? Pessoas reais com resultados de verdade. Pronto, a gente já tem a chamada aí. Cara. Conheça o programa de orientação individualizada do Estúdio Fit. Pessoas reais com resultados de verdade. Pronto. Agora, vamos lá, vamos desenhar o programa. O que é o programa? Passo 1. Isso vai estar lá na sua proposta. Quando você ver o módulo 2 da proposta, tudo isso vai encaixar. Então, você vai falar, como funciona? Passo 1. Avaliação física. Tá? Avaliação física. Vamos. Aí você vai explicar o porquê que essa avaliação é diferente. Então, você não precisa nem chamar de avaliação física. Você pode chamar de avaliação individual Estúdio Fit. Avaliação Estúdio Fit. Você dá um nome para ela. E aí, quem são os professores vão protocolar isso. Então, o primeiro passo da pessoa é fazer a avaliação. Agora, vamos ver Inclusive, Samuel, opa, desculpa. Não, pode falar. Inclusive, essa parte da avaliação, cara, a gente já está assim, né? Já está na pegada de mudar nossa sala de avaliação para meio que parecer com um consultório médico. E, querendo ou não, quando você entra no consultório médico, cara, você tem uma puta autoridade ali, é o cara que está do outro lado, é o cara que vai, o que ele te falar, você vai ouvir com certeza, e a gente quer estruturar a nossa sala de avaliação semelhante. Semelhante. Cara, assim, pensando na parte comercial, né, eu acho que sempre é massa os profissionais de educação física terem isso em mente. Isso de parecer com um consultório médico, com certeza, aumenta a percepção de valor. Agora, se na avaliação usa foto frente, lado, ou frente, lado, costa, sei lá. Mas, primeiro, para a própria pessoa poder ver o resultado dela. Acho que isso é importante, para poder comparar. Falar, nossa, estava assim, agora está assim, legal. Outra coisa, postura. Cara, postura é uma das coisas que as pessoas conseguem mudar mais rápido e que traz Sim. uma percepção ali na foto bem legal. E, cara, a gente vai trabalhando com isso, mas o primeiro passo tem que ser uma avaliação que só existe com vocês. E aí vem uma sacada comercial, uma sacada de marketing bem legal. Qual que é o valor, por exemplo, hoje da avaliação? Vocês cobram ela? Como que é? Dá um exemplo só. Eu sempre dou ela como bônus. Quando alguém pergunta ela separada, a gente cobra R$ 150. E eu já tive pessoas que pagaram, viu? R$ 150, porque nossa avaliação realmente é completa, uma avaliação bem extensa, toda aquela questão de foto, cinetógrafo, tudo assim. Tá. Então, assim, pelos valores que você tem de mensalidade e tudo mais, eu acho que essa avaliação de R$ 150 está ok. Agora, eu faria um convite para você inverter um pouco a forma de apresentar isso. E, cara, isso aqui funciona muito bem. Você vai oferecer a avaliação e você vai falar, o primeiro passo é fazer a avaliação e nessa avaliação você vai ter isso, para poder direcionar você com as suas particularidades de forma mais segura. Pensa sempre o que o público quer. De forma mais segura, de forma mais individual, de forma a buscar os objetivos que você procura, né? Uma coisa assim. E aí você vai fazer o seguinte, passo 2. Você vai falar agendamento da aula. Então, por exemplo, passo 2, agendamento da aula.
Você pode vender a avaliação junto com uma aula especial, sabe? Então, ó, você vai ter direito à avaliação e você vai ganhar uma aula para você poder experimentar. E aí, no passo 3, eu colocaria a ativação do plano. E aí vem a grande sacada. Você cobra R$ 150 na avaliação e na ativação do plano, você oferece o cashback da avaliação. Ou seja, se você já oferece de bônus, eu não estou tirando o faturamento do seu modelo de trabalho. Só que você inverte a ordem que você fala. Então, você vende a avaliação e para a pessoa, a pessoa faz a avaliação, com a avaliação ela ganha uma aula. Então, ela fez a avaliação, ela ganha uma aula para ela conhecer a modalidade que ela mais se encaixou. E aí o passo 3, então passo 1, avaliação, passo 2, aula. E eu não chamaria de experimental, não, chamaria de especial. Então, avaliação, estúdio fit. Depois, passo 2, aula especial, estúdio fit. Passo 3, que é, o que é aula especial? Você vai escolher uma das nossas 3 modalidades e a gente vai fazer uma aula, vai te receber em uma aula, vai receber você em uma aula especial. Beleza? Aí o passo 3, ativação do contrato ou ativação do plano. E o que significa isso? Ali você fala, ó, os valores aqui vão de R$600 a R$150, R$160, que esse é o valor do funcional. Então, dependendo da sua modalidade, você vai escolher, vai fazer a ativação do seu contrato e os R$150 da sua avaliação entram de crédito no seu primeiro mês. Show. Cara, isso qualifica muito. Porque as pessoas, elas não vão pensar em vocês como um lugar que faz aula experimental, e sim um lugar mais sério, mais firme, que faz avaliação e depois se aumenta muito a conversão dessa avaliação para a ativação do contrato em praticamente 100%, porque você dá... caiu tudo. É outro. Então, você aumenta muito a conversão porque você dá o valor da avaliação de crédito no primeiro mês. Entendi. A pessoa não fica com aquele peso, pô, vou pagar 150 e depois mais 260. Não, cara. Se você gostar da avaliação, gostar da aula especial e for ativar o seu contrato, a gente escolhe, encontra a melhor modalidade para você e você tem, no seu primeiro mês, o crédito dessa avaliação. Você usa a sua avaliação como crédito. Faz sentido isso, cara? Você acha que... Total. Meu, de um negócio premium eu pensaria muito nisso. E lá na bio eu mudaria para essa coisa, da pessoa entrar num programa de orientação individualizada. Inclusive fica um bom nome, né? Vamos pensar aqui, num programa Estúdio Fit, ou programa de orientação individualizada, ou programa de acompanhamento. Um programa de acompanhamento é legal. Programa de acompanhamento Estúdio Fit. Acaba ficando aqui um PAS Fit, coisa assim, PAS. Programa de acompanhamento do estúdio. Cara, se você cria isso, a pessoa entende o que é o programa de acompanhamento. Primeiro passo, a gente precisa ter uma avaliação para entender os seus objetivos, entender como você está, para poder te direcionar. Segundo passo, você vai fazer uma aula especial para você encontrar dentro do que a gente oferece a modalidade ideal para você. Terceiro passo, você vai ativar o seu plano. Tem gente que não gosta do nome contrato, né? Então você vai ativar o seu plano na modalidade escolhida e vai ter vai usar como crédito o valor da avaliação. E aí você pode usar, depois pode criar mais passos, né? A avaliação é refeita de quanto tempo, etc. Mas eu entendo que se você começa a se apresentar assim, como um estúdio, uma academia, um centro de treinamento, que tem um programa de orientação individualizada, você já diferenciou de todo o resto. Não, entendi sim, cara. E, assim, eu falei um monte lá no começo dos preços ou coisa e tal, eu acho que não precisa tá fechando bem, se já estão organizados com isso, eu mudaria mais a forma que comunica. E aí, no sentido da qualidade da comunicação, eu bateria muito em cima disso, orientação individualizada, programa de orientação, programa de acompanhamento. E do outro passo agora você precisa da quantidade de comunicação, né? Então, beleza, vai lá e um dia você muda a sua qualidade de comunicação, você fica mais alinhado. Mas como que a gente pode mudar a quantidade? E aí eu vou te deixar um desafio. O primeiro desafio é o módulo 2, você fazer a proposta.
em cima disso tudo que a gente conversou. E aí, o módulo 3 é sobre publicações. Quantos alunos vocês têm hoje? Cara, tá quase 200 alunos. E assim, você é presente nesse negócio todo no dia a dia, assim, as pessoas te conhecem? Sim. Mas eu não tanto. Eu sou sempre ali, eu fico por trás, estou sempre ali só apenas auxiliando. Eu realmente não apareço. Todo mundo me conhece, mas não apareço. Não, é que assim, a gente tem mais de uma academia, bem mais de uma, na verdade, que um dos sócios, né, o sócio que faz o marketing, por exemplo, não é da educação física, não dá aula, e ele acaba criando lá o programa de entrevista com os alunos sem problema nenhum.